Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Bnei Anussim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada nesse Shabat. Vayetranan continua com o relato da Torá sobre o discurso final de Moshe aos filhos de Israel. Ele diz ao povo que implorou a Deus para permitir-lhe entrar-lhe em Eretz Israel, mas o Criador se recusou, ele recusou o pedido. Moshe então continua a exortar e advertir ao povo a obedecer a Torá e seus mandamentos, não aumentando nem subtraindo as suas mitzvot. Diz-lhes para lembrarem-se sempre da incrível revelação que viveram no Monte Sinai, passando aquela memória de geração em geração. Moshe adverte ao povo judeu sobre o prolongado exílio que viverão ao abandonarem Torá, e como Deus, ao final, os levará de volta à terra de Eretz Israel. Após designar as 3 cidades de refúgio na margem oriental do Rio Jordão, Moshe repete os 10 mandamentos e ainda descreve a revelação do Criador no Monte Sinai. Enquanto, ao mesmo tempo, continua a admoestar ao povo judeu a manter a observância de Torá. Isso. Moshe ensina-lhes então o primeiro parágrafo do Shema, a passagem fundamental que recitamos 2 vezes ao dia, expressando a nossa crença de que Deus é um e declarando o nosso compromisso de amá-lo e servi-lo. E mais uma vez, Moshe exorta o povo a confiar em Deus, permanecer fiel à Torá e ficar sempre consciente das ciladas, da prosperidade e do sucesso. Após ordenar ao povo judeu que ensine seus filhos sobre o milagroso êxodo do Egito, a porção conclui com alguns mandamentos adicionais e avisos a respeito da conquista próxima de Eretz Israel. Momentos finais, Zayt. Sim, momentos finais da vida do grande profeta Moshe. As últimas semanas. As últimas semanas de As vida. últimas instruções. E os últimos pedidos. E os últimos pedidos, aquele pedido para entrar na Eretz Israel. Vayetranan numericamente equivale a mais de 500 vezes de que os nossos sábios interpretam de que Moshe pediu a Deus. Rogou. Insistentemente pediu a permissão de entrar em Eretz Israel. Ele só pôde ver. Ele não pôde, ele não teve. O erro que ele cometeu, né? Ele cometeu o erro de, ao invés de rogar, pedir a pedra, porque ele pedindo estaria determinando, foi o Eterno que falou, então eu peço. Ao invés disso, ele usou como fosse uma coisa assim mágica, a vara e bateu na pedra. Zayt, veja que foi gravíssimo, né? A ponto de lhe custar. Desobediência. Né? Parece que poderíamos considerar, poxa, o Avodat Zará não foi um pecado grave? Foi. Mas os nossos sábios nos ensinam, Zayt, o quanto custa a raiva, né? Quando você perde o controle do seu temperamento, das suas emoções. Então os nossos sábios dizem que quando você perde a temperança, você joga o pão e rasga o dinheiro. E eles afirmam que a pessoa que perde o temperamento, que perde o controle das emoções, ele não morre sem antes empobrecer. Por quê? Os decretos do céu para a pessoa que joga o pão é de que ele não precisa. Jogou fora. Né? A pessoa que rasga o dinheiro, que é fruto de bons decretos, também não precisa daquilo. Então, a raiva, ela nos tira a razão, nos tira o sentido. Né? Nos tira as referências. As referências. Né? Veja, o Midrash, que o Zayt está descrevendo aqui, o motivo pelo qual Moshe está sendo privado de entrar em Eretz Israel. Não foi o Avodat Zará, né? Foi um momento de fúria, foi um momento de raiva de que foi tomado por ocasião do sepultamento de Miriam, sua irmã, né? Uma revolta popular, pedindo água, uma reclamação popular. Já não mais existia. Ele estava no período de luto
Agora, então ele foi tomado de raiva. Então, poderá fazer sair água dessa rocha? E bateu, né? Agora, o que Hashem disse? Fale com a pedra e ela dará água. Dizem Zait, nesse período que Moshe estava tomado de raiva, ele não conseguia explicar mandamentos simples como a observância do Shabat. Como você perde o sentido, né? Perdeu a lucidez. Perdeu a lucidez. Veja que Isaac, quando a Torá descreve que ele ficou cego, então existe o relato, antes da afirmação de que Isaac fica cego, que ele entristeceu-se ao ter conhecimento de que Esav estava envolvendo-se com casamentos mistos. Né? Exato. Ou seja, isso aborreceu o pai dele e ele ficou muito sentido com isso. Muito sentido, ele teve muita raiva, né? Ele perdeu a paz da família. Agora, o que pode ter ocasionado um derrame, né? Um derrame nos olhos, né? E ter provocado a perda da visão. Agora veja. Depressão. Exato, né? Isso aí lhe custou a entrada em Eretz Israel a Moshe Rabbeinu. Zait, você também você comentou há instantes sobre o Midrash que fala de por que José teve os ossos acolhidos em Eretz Israel e Moshe não. Exatamente. Quando a esposa do dono de... A esposa de Potifar. Exato. Que era o dono de José, se referiu a José e disse, aquele judeu. Se referiu a ele como aquele judeu. Já Moshe... E ele afirmou. Sim, exato. E ele assumiu isso com carinho, com amor. Né? Já Moshe, quando salvou a filha Sípora, as filhas de Jetro. De Jetro, exatamente. Elas falaram ao pai, o egípcio. Esse egípcio. Eles falaram, esse egípcio. Elas disseram isso. E ele nada disse. Ou seja, naquele momento ele tinha que fazer a defensiva. Não. Eu sou hebreu. Sou judeu. Eu sou judeu. E não fez. Então isso é a explicação do Midrash. Então, é uma coisa interessante. O patriotismo. Zait, a honra. A honra. Outra coisa que acontece nessa paraxá é Moshe trazendo a lembrança àquela geração que testemunhou a revelação do Sinai. Aquela visão extraordinária, aquela emoção coletiva. De terem... Aquela visão coletiva, Zait, veja só. Quando o Igdal fala que Moshe é o pai e mestre de todos os profetas, é porque Hashem faz a afirmação a Miriam que diz assim, olha, a este Moisés eu falo face a face com ele. Mas a vocês, de forma indireta. Através dos sonhos, né? Através dos sonhos ou através de visões. Então, veja, a visão do Sinai é de que todos foram levados a ouvirem os 10 pronunciamentos. Todos ouviram. Nesse momento, o povo todo foi santo. Todo o povo teve o mesmo patamar de elevação de Moshe Rabbeinu. Tá? Agora, aí nós entendemos quando Korah ele reclama a Moshe e a Aharon dizendo, por que vocês se elevam acima da comunidade? Porque toda a comunidade é santa e sobre ela está o Eterno. Por quê? O que Korah quis dizer é que todos nós, Moshe Rabbeinu, ouvimos o próprio Deus pronunciar os 10 pronunciamentos. Todos nós tivemos a visão reveladora do Sinai. Por que você tem que ser o maior? E por que você se sente o maior? Né? Então, na verdade, Hashem ou classifica Moshe como o pai e mestre dos profetas porque havia a distinção da forma como se comunicava. E apesar de que os filhos de Israel pediram, Moshe, fale tu conosco e não Deus, porque certamente morreremos. Né? E o próprio Deus acatou o pedido do povo e falou, Moisés, agora eu falarei com Israel por intermédio de você, por teu intermédio. Né? Então Moshe assim, assumiu o protagonismo da relação de Deus com Israel e trouxe
trouxe-nos a Torá, a revelação do Sinai, que é a Torá escrita e a Torá, a tradição oral. Então, esta visão extraordinária nos mostra, né, o pico de sentimento de que teve toda aquela geração que saiu do Egito, do contato direto. Não houve intermediário. Tá? Outra coisa, Zait, da experiência, depois o próprio Moshe, ele vai se cansar desse fardo de estar sempre fazendo essa mediação. Ele vai pedir ajuda e Hashem fala assim, então, separa 70 homens e vou distribuir. 70 homens eu vou distribuir da porção do que está em você sobre ele. Então, quando Yehoshua Ben Nun vem reclamar de que 2 homens no acampamento profetiza, prenda-os. Né? Moshe Rabbeinu diz assim, rapaz, tens tu ciúme por mim, né? Não, tomara que todos profetizassem. Né? Ou seja, o próprio Moshe Rabbeinu, ele desejou novamente de que todo Israel, Israel permanecesse com o mesmo patamar da revelação do Sinai. Então dá para nós imaginarmos como que Moisés está narrando essa experiência de que muitos ali testemunharam aos pés do Senhor, né? Do mais alto nível da elevação. Zait, existe uma coisa nesta paraxá que é a primeira parte do Shema. Sim, interessante. Quando o Eterno ele determina a criação da oração do Shema, que nós devemos fazer 2 vezes por dia, com todo fervor. Né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É um. Afirmação de que Deus é um. É único. E não há outro. Ouve Israel, e a afirmação de que devemos ensinar os nossos filhos a amá-lo de todo o coração, entendimento, com todas as forças e poder, né? De ter a lembrança ao entrar e ao sair pelas nossas portas, pela mezuzá, e de atá-lo em nossas mãos e entre os nossos olhos como tefilim. É o que aprendemos desta porção. Zait, mas voltando àquele assunto, né? Voltando ao princípio, né? Estamos aqui diante de um insistente pedido da permissão de entrada de Moshe Rabbeinu à terra de Israel. Agora, por que também Aharon não foi acolhido na terra, Zait? Aharon, ele teve a oportunidade de ajudar Moshe a também entrar em Eretz Israel, pelo fato de que, quando o Eterno ordenou a Moshe para ordenar a pedra que produzisse água, e Moshe não ordenou, mas bateu. E ele bateu 2 vezes. Na primeira vez que ele bateu, Aharon deveria ter dito, Moshe, para. Não foi isso que o Eterno ordenou. O Eterno ordenou que você falasse. Então, Moshe falaria a pedra e os 2 entrariam em Eretz Israel. Essa intervenção de Aharon, de evitar o segundo golpe na pedra, salvaria os 2 do mau decreto, da proibição de entrar em Eretz Israel. Zait, é magnífica essa paraxá. É linda. Isso e muitas outras coisas serão consideradas e comentadas pelo mais competente minyan nesse Shabbat. Que fala de Anussim para Anussim. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos no Facebook. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Bnei Anussim. Shalom. Shalom.